congregação, assembleia, grande multidão, grande ajuntamento, se referindo a Israel não como igreja, mas como povo de Deus, como uma nação, tá bom? Vamos lá. No Novo Testamento, o termo eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6, Atos 20, 28, Apocalipse 5, 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos 12, 5, Atos 13, 1. Não apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja. Isso aqui é muito importante, não vou repetir de novo. Disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Qual era a preocupação de Paulo aqui? Ensinar a igreja. Ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais. Qual era a igreja que tinha todos os dons do primeiro século? Qual era a igreja que tinha todos os dons do primeiro século? Corinto tinha todos os dons. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eles sabiam trabalhar com os dons espirituais? Não. Era uma bagunça, irmão. O povo ia para a igreja, misericórdia. Quando Paulo recebia a notícia de como estava a situação na Santa Ceia, ele ficava doido, porque o povo não vinha para poder fazer memória de Jesus. Vamos lá, qual é o símbolo da Santa Ceia? Fazer memória de Jesus. A igreja de Coríntios, quando ia participar da ceia, nem esperava o pastor terminar de falar, irmão. Assim como eu recebi do Senhor, nem esperava. O povo já começava a comer e tomar. Paulo fica bravo, ó, não, chega, tá com fome, vai comer em casa. Tá com sede, bebe em casa. Mas na casa do Senhor, não. Então Paulo começa a divertir o povo a respeito dos dons. Era muita profecia, era muita revelação. Paulo, ele vai deixar claro, ó, pode vir um anjo do céu, vir com outro evangelho, não o aceitem, mas aceitem aquilo que eu tenho vos anunciado, aquilo que eu tenho ensinado. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem cita pela primeira vez o termo igreja no Novo Testamento? Quem cita pela primeira vez o termo igreja no Novo Testamento? A primeira pessoa que usou o termo igreja. Alguém? Vamos lá. Quem acha que é Paulo, levanta a mão. Quem acha que é Pedro, levanta a mão. Quem acha que é João, levanta a mão. Quem acha que é Tiago, levanta a mão. Quem acha que foi Barnabé, levanta a mão. Quem acha que foi Jesus, levanta a mão. Por isso que eu fiquei prolongando, para ver se alguém ia levantar a mão. Vamos ler Mateus 16, 18. Vamos lá. Mateus 16, 18. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus 16, 18. Quem achou pode fazer menção.
Ou seja, no Novo Testamento, a primeira pessoa que usou eclesia foi quem? Então guarda isso aí, tá bom, irmão? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Jesus, irmão. A primeira pessoa que citou eclesia, sobre esta rocha edificareis a minha eclesia, tá bom? E outra, a rocha aqui não é Pedro não, a rocha aqui é Jesus. Se fosse Pedro, nem aqui a gente estaria mais, tá bom? Mas como a rocha é Jesus, por isso que estamos aqui, tá bom? Então guarda isso. Agora vamos lá. E é bom fazer uma ressalva também. Quem citou pela segunda vez agora o termo igreja? Quem cita pela segunda vez o termo igreja? Vamos lá, quem acha que é Paulo, levanta a mão. Quem acha que é Pedro, levanta a mão. Quem acha que é Barnabé, levanta a mão. Quem acha que é Marcos, levanta a mão. Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Nenhum desses? Quem cita pela segunda vez o termo eclesia? Quem é a primeira pessoa a citar? Quem é a segunda pessoa a citar? Jesus. Mateus 18, 17. Vamos ler. Mateus 18, 17. Jesus, ele cita pela segunda vez o termo eclesia ainda no livro de Mateus, no seu capítulo 18 agora, versículo 17. Quem encontrar pode fazer menção. Isso. Então Jesus, ele cita pela segunda vez o termo igreja. Então guarde isso. Vamos lá. Eu parei aonde? Na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo. Repita comigo: o corpo de Cristo. A habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal da Igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Vamos lá. Quais são as características da igreja? Alguém sabe responder? Quais são as características da igreja? Alguém? Quais são as características da igreja? Como a igreja é conhecida? Ninguém? Ninguém quer dar um pitaco? Vamos lá então, anota aí. Primeira característica da igreja: ela é santa. Vamos para a Bíblia? Efésios 5:27. Efésios capítulo 5, versículo 27.
Isso, então a primeira característica da igreja é o quê? Santa. Vamos ler mais um texto, Hebreus 13:2. Hebreus 13:2. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Então, o termo santificar aqui, irmãos, tem um sentido de hagios, e hagios é o que? Santo. Então a igreja ela é santa. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Efésios 4:12. Efésios 4:12. Isso. Para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Quem é os santos aqui? A igreja. Somos nós. Tá bom? Vamos ler mais um texto. Vamos para a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:17. Vai guardando isso aí, irmão. Porque quando você for pregar a respeito da igreja, você já tem argumento já tem já base bíblica e facilita o seu esboço. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 17, perdão. 3:17. Então, nós somos o que? O templo de Deus, a morada de quem? Do Espírito Santo. Então, se danificarmos o templo, vamos pagar um preço, vamos ou não vamos? Então, a primeira característica, ela é santa. Qual é a segunda característica da igreja? Ela é apostólica. Primeira característica, santa. Segunda, apostólica. O termo apostólica no grego é apostelo. Guarda isso aí. O termo apostólica no grego é apostelo. E apostelo significa aquele que tem uma missão, ou aquele que foi enviado. Então a segunda característica da igreja, ela é apostólica. Base bíblica, Lucas 10, versículo 2. Um já abre em Lucas 10, versículo 2, o outro já abre em João 20, 21, e o outro abre em Atos 1, 8. Vamos lá. Um abre em Lucas 10, 2, outro em João 20, 21 e o outro em Atos 1, 8. Quem achou? Lucas 10, 2. Alguém achou Lucas 10, 2? Lucas capítulo 10, versículo 2. Portanto, a colheita é verdadeiramente grande. Poucos são trabalhadores. Orai, pois o Senhor da colheita enviei
trabalhadores para a sua colheita. Quem são os trabalhadores aqui? Quem são os trabalhadores? A igreja, somos nós. Ou seja, olha o que o pai está falando, eu orar para que Deus possa mandar o quê? Mais trabalhadores, mais obreiros, mais cooperadores, mais ajudantes. Vamos lá, o próximo. Disse-lhe, pois, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vós. Então o termo aqui, enviar aqui, irmão, é apostelo, tá bom? Vamos lá, Atos 1:8, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que é ser uma testemunha aqui? Vamos lá, o que é ser uma testemunha? O que é ser uma testemunha? Ser-me-eis testemunhas. O que quer dizer isso? O que é ser uma testemunha? Bota a mente para funcionar aí que você sabe. Como eu falei, apostelo quer dizer aquele que tem uma missão. O que é uma testemunha? Oi? Presencia algo e o que mais? Vira o quê? Vou te dar aqui um exemplo simples. Vai. Acontece um assalto ali na rua. Você viu o assalto. Você é o quê? Porque você é o quê? Quando Jesus fala, ser-me-eis testemunhas, é porque vocês estão me vendo. Vocês andaram comigo, vocês comeram na mesa comigo, eu fui o diácono de vocês aqui na terra. Então vocês vão ser minha testemunha para falar de mim quando eu for ao céu, quando eu for assunto ao céu. Então é isso que é ser testemunha, é você presenciar algo e você proclamar esse algo que você presenciou, tá bom? Então guarda isso, Mateus 10, versículo 38 e 39. Mateus capítulo 10, versículo 38 e versículo 39. Mateus 10, versículo 38 e 39. Não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, achá-la. O que é cruz aqui, irmão? Aquele que não carrega a sua cruz. Que cruz é isso aí? Que cruz é essa? Não. Aqui já está em um sentido de evangelho. Aquele que não carrega o meu evangelho, aquele que não carrega a minha palavra, não é digno de mim. Porque quando Jesus cita cruz aqui, é o sentido de evangelho, e é através do evangelho que você vai sofrer o quê? Perseguição, afronta, calúnia, difamação, injúria, tá bom? Vamos lá. Então a segunda característica da igreja, ela é o quê? Apostólica. E qual é o termo apostólica no grego? Apostelo. E apostelo significa o quê? Enviar, aquele que tem uma missão. Vamos lá. Terceira característica da igreja. A igreja é social. A primeira característica foi qual? Segunda? Terceira agora? Por que social? Vamos lá. Porque a igreja trabalha com obras, ajuda a
acolhimento, caridade para com o próximo. Então a igreja, ela é social. A igreja tem o objetivo de quê? De acolher, de abraçar, de ajudar. Lucas 3, versículo 10 e o versículo 11. Lucas capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Então aqui é o que? Uma obra de caridade, uma obra social. É Jesus dizendo, ó, ajude. É Jesus dizendo, ó, estenda a mão. Se tu tem 2 túnicas, se você vê o teu irmão no frio, dá uma túnica para ele. Esse é o trabalho da igreja, irmãos, ajudar, ter caridade, ter de misericórdia para com o próximo. Vamos lá, Mateus 25, 40. Mateus capítulo 25, versículo 40. Mateus capítulo 25, versículo 40. E respondendo o rei, eu vos digo, que quando fizeste ao menor deste meus irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, obra social, caridade, misericórdia. Mateus 5,16. Vamos para a Bíblia. Mateus 5,16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é o que isso aqui, irmão? Obra social, caridade. A igreja não pode reter, a igreja tem que ajudar. Se você sabe que teu irmão está passando por uma necessidade, e você tem condições de ajudar, e você omite, você está cometendo um pecado, tá bom? Quero deixar isso claro. Se você sabe que tem uma pessoa que mora do lado da sua casa, está passando por uma dificuldade financeira, tem filhos, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, isso e aquilo, e você tem condições de mandar pelo menos um fardo de açúcar, leite, arroz, e você não faz isso, o próprio Jesus vai dizer, ó, quando eu tive sede, deste-me de beber. Ó, quando eu tive fome, me deram comida. Quando eu estava enfermo, fostes me ver. Eu estava na prisão, fostes me visitar. Estava com frio, e cobristes. Aí Pedro vai dizer, Senhor, quando que a gente fez isso? Aí Jesus já dá uma na lata. Todo aquele que faz aos meus pequeninos, faz a mim também. Ou seja, quando você ajuda o seu próximo, você está honrando Jesus Cristo, irmão. Então se você tem condições, ajude, não retenha. Porque se você é fiel no pouco, irmão, pode ter certeza que Deus vai te honrar no muito. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Se você já é assim no pouco, imagina se Deus te abençoar. Não. Se Ele já é assim no pouco, imagina se eu der muito para Ele. Aí pronto, aí desvia. Sai da igreja, pronto, porque tem gente que não... Irmão, tem crente que não presta para ser rico. Essa é a palavra. Nem para ser rico o cristão presta. Alguns, né? Porque tem uns que Deus abençoa de uma tal forma, esquece da igreja, esquece de tudo, sai da igreja. Está errado, irmão. Isso acaba decepcionando Deus, irmão. Mas Deus conhece o nosso coração, então Ele dá o suficiente. Deus, Ele te dá a quantia certa para você sobreviver cada mês, sabia, irmão? O ano tem 12 meses. Deus dá a quantia certa para você sobreviver esses 12 meses, sem murmurar e dando graças a Ele. Amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo 5:8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8.
Primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Prestar atenção no que Paulo disse a Timóteo. Será considerado como um infiel, já negou a fé, irmão. Então, você quando não ajuda, você está negando a fé, está negando Cristo, está sendo um infiel. Vamos lá, Romanos 12, 20. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Está vendo isso aí? Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos em Roma. Para ajudar os amigos, os amigos aí? Inimigos, irmão. Paulo já está indo na ferida já. É para você ajudar os seus inimigos. Ah, pastor, eu vou ajudar aquele que me persegue? Vai. Ah, pastor, eu vou ajudar aquele que me xinga? Vai. Ah, pastor, não sei se eu vou ajudar não. Faça isso, porque a recompensa, ela é grande. E outra, você vai envergonhar o seu inimigo ainda. Sabia disso? O cabra que te perseguia, te maltratava, zombava de você, criticava você, apunhalava você pelas costas. Quando você passa a ajudar ele, você envergonha ele. É você dizendo: enquanto você está retribuindo, jogando o mal para mim, eu vou te ajudar com coisa boa. Isso envergonha tanto o seu inimigo como Satanás também. Mas infelizmente o que tem nos dias de hoje é o quê? Crente vingativo, irmão. O que é o crente vingativo? O cara te persegue, faz isso, e Deus usa uma pessoa para falar com você. Abençoa aquela pessoa, aquela dali, você tá, vou ajudar nada, me xinga, fala mal de mim, fala que eu sou crente fanfarrão, isso e aquilo, eu vou ajudar nada, por mim que fique na prova, tá aí, tá pagando o preço, tá não, irmão, cuidado, tem muitos cristãos que usam isso aí, tá pagando o preço, aí Deus está descendo com a mão, não, irmão, faça a diferença. Paulo disse: ajuda o seu inimigo, ajuda aquele que critica você, aquele que fala mal de você, aquele que te persegue. Então vamos lá, quais são as 3 características da igreja? De novo, mais uma vez para não esquecer. Isso, vamos lá agora. Quais são as palavras que descrevem os membros da igreja? Agora eu quero ver, hein? Quais são as palavras que descrevem os membros da igreja? Como os membros da igreja é conhecidos? Também. O que mais? Oi? Boa, isso. E vasos, isso. E aí, vaza. Vamos lá. Então, quais são as palavras que descrevem os membros da igreja? Ovelha. Se é ovelha, hein? Ovelha não tem garra. Tem não. Entendeu? Amorosa. Por quê? Porque ela sente o cheiro do pastor. Então, palavras que descrevem os membros da igreja são ovelhas, crentes, santos, vamos lá, eleitos, discípulos, cristãos, vaso, servos. Então vamos lá, quais são os nomes que descrevem os membros da igreja? Mais alto, não estou ouvindo não, irmão. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Que mais?
Tem que decorar tudo, irmão. Vamos embora. Volta de novo. Vai, 1, 2, 3. Ovelhas. Eleitos, que mais? Que mais? Discípulos, que mais? Varões e varoas, que mais? Se o cabra for homem de Deus, profeta. Se for mulher de Deus, profetiza. Pastores, obreiros, que mais? Diáconos, presbíteros, evangelistas. Também está lá em 1 Pedro 2,9. Isso mesmo, já vai na lata. Eu gosto assim, irmão. Então, guarda isso, tá bom? Então, quando alguém te perguntar quais são as palavras aí, ô diaconisa Maraísa, que descreve os membros da igreja, aí você já vai na raiz já. Pronto, nação eleita, eu sou eleito, pronto. Ah, que mais? Eu sou ovelha, irmão. Você pode tirar a minha paciência que eu não vou te atacar. Sou ovelha. Que mais? Sou servo. Qual é a função do diácono? Servir, irmão. Termo diácono aqui quer escrever o quê? Aquele que serve. Diácono significa aquele que serve. Ah, pastor, mas eu não sou diácono, eu sou pastor. Não interessa, tem que servir também. Vai servir também. Ah, eu sou obreiro, vai servir. Eu sou presbítero, vai servir. Eu invento até títulos, né? Mas vai servir. Porque todos nós somos servos. Jesus serviu. Porque eu e você não vai servir, irmão. Então, guarde isso. Vaso também. Vamos ler aqui um texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7. Eu acho muito lindo esse texto. Eu acho muito interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 7. Vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Repete, por favor, mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ver. O que é esse tesouro? Oi? Quase. Palavra, evangelho. Ou seja, temos a palavra dentro de nós. Temos ou não temos? Temos. O salmista vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus. Guardei a tua palavra onde? Foi na memória? Foi aonde? No coração. Então temos esse tesouro. Você é vaso. E dentro desse vaso tem um tesouro. Preserve esse tesouro. Guarde esse tesouro. Não deixa ninguém roubar esse tesouro de você. O apóstolo João vai dizer que lá em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? É o evangelho aqui, irmão. É o galardão que Deus vai te dar naquele grande dia. Então, guarde isso. Vamos lá. Quais são as ordenanças da igreja para um catecumeno? Vamos lá, o que é catecumeno, irmão? Catecumeno. Catecumeno. O que é um catecumeno? Você é um catecumeno, Everson? O que é? Guarda isso aí, vamos lá. Quais são as ordenanças da igreja para um catecumeno? Catecumeno aqui significa novo convertido, recém-chegado ao cristianismo. Então guarda isso aí, tá bom? Então o que é um catecumeno?
um recém-chegado ao cristianismo, um novo convertido. Mas vamos lá, quais são as ordenanças para um novo convertido? Nos 3 primeiros séculos da igreja, o catecumeno só era batizado após 3 anos de longo preparo e confissão. Ou seja, uma pessoa aceitou Jesus hoje, nos 3 primeiros séculos da igreja, não batizava amanhã, não batizava no ano que vem, era depois de 3 anos, era 3 anos de preparo, era 3 anos, irmãos, comendo Bíblia, era 3 anos meditando e fazendo profissão de fé, para que quando chegasse no batismo, soubesse responder as perguntas certas. Está achando que é igual nos dias de hoje? Não, irmão. Nos 3 primeiros séculos da igreja, você passava por um aprendizado rigoríssimo. Hipólito, pai da igreja, no século 3, vai dizer que os catecumenos eram examinados, passavam por provas, irmãos, para ver se realmente mereciam ser batizados. Olha isso aí, irmão. Não era qualquer coisinha, eu quero ser batizado, aí batiza amanhã, já desce as águas lá, tal, e já está pregando no outro dia. Não era assim não. Nos 3 primeiros séculos, depois que batizava, você acha que já ia pregar? Não, era mais alguns anos de preparo. Você tem ideia? Sabe qual era a avaliação dos catecumenos? Eles faziam uma pergunta: por que você quer ser cristão? Eu faço essa pergunta para vocês: por que vocês querem ser cristão? Quem souber responde. Essa era a pergunta que os pais da igreja faziam para os catecumenos. Por que você quer ser cristão? Porque eu acho da hora, vai embora. Comida? Aí, ó, sincero. É sincero, irmão. Aí, ó. Avaliação é porque esse um dos fundamentos da igreja, né? Comer, né, irmão? A igreja sabe comer que é uma beleza. Mas vamos lá. A avaliação era: por que você quer ser um cristão? Porque eu acho da hora o título de cristão. Está reprovado. Sabe qual era a outra pergunta deles? Qual é a sua profissão? Eu sou professor. Amanhã pode largar o emprego, porque você não pode ser professor sendo cristão. Outra pergunta: qual era a sua profissão? Eu sou soldado. Amanhã já pede demissão, porque você não pode servir a Cristo sendo um soldado. Tinha avaliações rigoríssimas. E outra coisa também, que muito cristão não gosta, pastor: oração. Tinha que orar. Outra, jejum. Eles perguntavam no batismo: vai mentir, vai? Se lembra de Ananias e Safira, né? Chegava no batismo: jejuou? Sim. Qual foi o dia? Foi na quarta-feira. Não, é na sexta. Remarca o batismo. Batizou? Vai batizar? Quando que você jejuou? Foi no sábado. Pode batizar. Era isso tudo, irmão. Tinha regras. Não era uma bagunça. Não era Deus dará. Era com ordem e decência. Eles estipulavam um dia que o batizante ia jejuar. E outra também. A pessoa que ia afogar a criatura, eles perguntavam: jejuou? Não, sai fora. Quem jejuou aí? Vem batizar ele. Porque eles queriam que aquele que estivesse batizando sentisse as dores que Cristo sentiu, irmão. Sabia que esse é o objetivo do jejum? Você sentir as aflições que Jesus sentiu? Quem aqui jejua, gosta de jejuar, sabe que quando você não está jejuando, você não quer comer nada, irmão. Eu não quero Mac não quero pizza não. Mas quando você fala: eu vou jejuar, começa a jejuar, nossa, uma vontade de comer um Mac. Vontade de... Aí o pior é os irmãos do grupo: vamos para a pizzaria?
Aí não, eu estou sem dinheiro, não, eu vou pagar. Pronto. A tentação é maior. Mas irmãos, o objetivo é você sentir as aflições que Cristo sentia. Tá bom? Então, esta era uma das ordenanças também. Vamos lá. Então, o catecumeno esperava quanto tempo para ser batizado? E é bom fazer essa outra ressalva aqui. Tem irmãos que aceitam Jesus agora, né? E não gosta de ser chamado de novo convertido. Não. Agora eu sou irmão. Não é novo convertido não, mas está errado, é novo convertido sim. Só deixa de ser novo convertido depois de 3 anos. Sabia? Ah, mas eu me batizei ano passado, não interessa, você é novo convertido ainda. Quando acabar os 3 anos, aí você já muda o título. Mas nos primeiros 3 séculos da igreja, não era irmão, era novo convertido. Era para pôr na cabeça dele, ó, você é novo convertido. Não vai inventar de querer fazer coisa que você não vai aguentar. O que mais vemos nos dias de hoje, eu já presenciei. Pessoas que se batizam hoje, daqui 1 mês, são consagrados a pastores. São separados a diáconos. Está errado. Tem que passar por uma fase rigoríssima. Senta primeiro, vai estudar, come Bíblia. Depois de 3 anos a gente conversa. Mas nos dias de hoje, fala isso aí para você ver. Não, que está retendo o meu chamado. Mas naquela época, vai questionar uma ordem de um bispo naquela época. Quando o bispo falava, daqui 3 anos você pode ministrar. Não, eu não aceito isso. Eu sou contra. Vocês estão se rebelando contra a minha vida. Vai para o banco. Vai para o banco. Ah, eu não aceito. Está sendo excomungado da igreja. Sendo expulso da igreja. Naquela época era assim, irmão. Nos dias de hoje, eu vou processar a igreja. Processa lá, vai. Se você conseguir dar andamento no processo. Nos tempos de hoje é diferente. Conheço uma pessoa que serviu Jesus, aceitou Jesus, não deu, acho que 3 semanas, 2 semanas, não lembro. Foi separada de diácono. Um amigo meu corta meu cabelo, falou comigo, falou, Tiago, isso aí não vai prestar. Falou, pastor Tiago, esse negócio não vai para frente. Ele não vai aguentar a bomba. Porque ser diácono é mexer com a ceia. Ser diácono é botar a mão no pão, irmão, a qual simboliza o corpo de Cristo. Ser diácono é meter a mão no vinho, aonde simboliza o sangue de Cristo, irmão. Foi dito e feito. Está afastado. Esses dias fui para a feira. Ele estava lá. Aí ele falou assim, pastor, eu tô tentando. Mas é um preço grande. A igreja tem que tomar cuidado. Ah, ele prega que é uma benção. Amém. Segura, baixa a bola. Chegou agora. Obedece a liderança. Está achando que quando eu aceitei Jesus eu já preguei no outro dia, irmão? Não. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar, minha primeira vez pregando. Sem querer soltei um erro ali teológico ali. Falei bem assim que Paulo tinha arrancado cabeça de negro. O meu pastor ali que já comia a Bíblia, era teólogo, isso aqui, ele chegou em mim e falou bem assim, Tiago, vai ler mais a Bíblia, tá bom? Paulo não arrancou cabeça de ninguém não, tá bom, Tiago? Toma cuidado. Depois de sair, irmão, sabe o que eu fiz? Fui ler a Bíblia. Tiago, você vai pregar tal dia? Não. Depois. Quando eu senti que eu estava preparado para não cometer nenhuma gafe, nenhuma heresia, eu passei a pregar. Mas nos dias de hoje não. O cabra sobe, é só fazer movimento, irmão. É só fazer movimento em cima do altar. É só falar 2 minutos de língua estranha que já era. Toma a igreja, irmão. Toma a igreja, está errado. A maior revelação, a maior fonte de revelação está aqui, ó. Você sente, tem pessoas que não gostam. Nossa, está cansativa a pregação. Ó, para você ver, tem gente que fala isso aí. Está cansativa a pregação. Está cansativo. Olha o que tal pessoa fala. Que a pregação, a palavra de Deus está sendo chata. A que ponto chegamos? Só que naquele tempo era diferente, irmão. Mas vamos lá. Qual era uma das 3 ordenanças? Qual é a primeira? Qual era a primeira? Qual era a primeira, irmãos? Eu falei bastante aqui. Batizar.
A primeira ordenança, aceitou Jesus, daqui 3 anos, vamos matar você. Batismo aqui no grego é baptizo. Baptizo significa sepultamento. Tá bom? Então guarda isso aí. Baptizo significa sepultamento, lavar, purificar, tornar a ser limpo e nascer de novo. Tá bom? Vamos ler Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ou seja, sepultastes com ele no batismo. Então o batismo aqui é o que, irmão? Sepultamento. Só que quando você levanta, olha o que Paulo está dizendo, você ressuscitou junto com Cristo. Olha que lindo, irmão, isso aqui é forte, irmão. Até arrepiou. Então quando você vai se batizar, você está sendo sepultado. Estão te sepultando. Só que quando você levanta das águas, é você ressuscitando com a pessoa de Cristo. Então, eu acho engraçado, mas é verdade, irmão. Tem uns irmãos que tem que afogar um pouco aí na água, irmão. Segurar um pouco, irmão. Contar 2 minutinhos debaixo da água para depois trazer de volta, irmão. Porque tem uns que batizam, mas não muda. Desce as águas, mas não muda. E o pior é que o cabra batiza e sai mais atribulado. Esse é o problema, irmão. Quer me afogar? Fica bravo. Tem uns que se batizam, irmão, mas parece que nunca se batizou. Batizar aqui, irmão, é você matar o velho eu. Batismo aqui é quando Deus pega a velha criatura e joga lá no abismo. Vai morrer lá dentro, toma. Joga lá dentro. Para que quando você levantar, seja uma nova pessoa. Porque cristão tem que falar diferente, irmão. Cristão tem uma dicção diferente, tem um vocabulário diferente, tem um termo diferente. Entendeu? Você pode estar onde você quiser, irmão. Mesmo uma pessoa não sendo crente, sem querer você fala, ô irmão, mas não é crente. Mas você fala por quê? Porque é o seu vocabulário. Você tem ideia? Tem uma pessoa que mora perto da minha casa, ela é católica roxa. Católico não dá a paz do Senhor. Não dá. Católico roxo não dá a paz do Senhor. Eu não sabia que ela era católica. Cheguei e falei, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ela falou assim, ela é católica roxa, todo domingo ela está na missa. Só que todo dia quando eu vi, aí depois a Débora falou pra mim que ela era católica. Aí eu continuei. Toda vez que eu vi ela passar, eu falava, Pai do Senhor. Falei, um dia ela vai ter que falar Pai do Senhor também. Foi 1 mês, 2 meses. Teve um dia que acho que estava ela e a filha dela, não lembro. Ela subindo a rua lá e eu descendo, eu, Pai do Senhor, irmão. Ela falou, Pai do Senhor, irmão. Você vê, irmão, aos poucos Deus vai fazendo a obra. Uma católica roxa. Roxa mesmo, irmão. Carregando um monte de negócio que assim, por onde eu passo, ela me... Olha, o pior, quando eu não dou a paz, é ela que dá. Aí que tá. A Débora é testemunha. Esses dias ela estava subindo com acho que a filha dela, eu passei reto ela, Pai do Senhor, irmão. Falei, ô, Pai do Senhor, minha irmã. Ou seja, irmão, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente, irmão. Até se for um macumbeiro, eu dou a paz, irmão. Se não receber a paz volta pra mim. Já era, pronto. Mas através do seu jeito, você vai mudar pessoas, sabia disso? O seu testemunho. Pessoas que é macumbeira católica falam, nossa, ele anda diferente, ele é alegre, fala diferente. Não, mas tem irmãos aí que desce a rua, salve. Que salve o quê, irmão? É a paz do Senhor. Paz do Senhor. Tem irmãos aí que já passou na rua aí, oi, né? Oi não, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Ou seja, o seu vocabulário tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Então, primeira ordenança aqui é o quê? Qual é a segunda ordenança aqui? Qual é a segunda ordenança? Qual é a segunda ordenança? Depois que a pessoa se batiza, ela agora tem que cumprir a ceia. Segunda ordenança aqui é participar da ceia. Que fique bem claro.
Você pode, um exemplo, a pessoa aceitou Jesus hoje, se batizou amanhã, ela ainda não faz parte do corpo de Cristo. Que fique claro. Que isso, pastor? Não, o próprio Jesus que deixa claro. Aquele que não come, não tem parte comigo. Ou seja, então, para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que tomar ceia. Quando você fica um mês sem tomar ceia, é um mês fora do corpo de Cristo. Sabia disso? Você pode se batizar, mas se você não tomar ceia, você está fora do membro, você está fora do corpo de Cristo. Mas vamos lá. Só para deixar claro, vamos ler rapidinho Mateus 26, versículo 26 ao 29. Que eu já vou encerrar aqui já da revistinha. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. E diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei novamente convosco no reino do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo, que após o batismo, nós temos a obrigação de participar da ceia. Porque quando falamos de ceia, falamos o quê? De comunhão. Mas vamos lá. A ceia do Senhor aponta para 3 tempos. Quantos tempos? 3. Primeiro tempo, a ceia aponta para o passado. Guarda isso aí. Primeiro ponto aqui, a ceia aponta para o passado. Ou seja, é um memorial. Lucas 22, 19. Vamos lá, rapidinho. Lucas 22, 19. Ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-o, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de quem? Ou seja, então, a ceia aponta para o passado. Porque Jesus, quando ele celebrou a ceia, foi a Deus 2000 anos atrás. Então é o quê? Passado. Vamos lá. Segundo ponto, a ceia aponta para o presente. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e fomos testemunha, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifesto a nós. O que vimos e ouvimos, vós declaramos, para que também possais ter comunhão convosco. E verdadeiramente a vossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, o presente, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o quê? A presente. Então, primeiro ponto é passado, fazer memória, memória é passado. Segundo ponto, ceia, presente, nos dias de hoje. Amanhã vamos celebrar a ceia, então vai ser presente. Vamos lá. Terceiro ponto, a ceia aponta para o futuro. Lucas 22, versículo 29 e 30. Já vamos para a apostila. e 30. Eu vos digo
me designou, para que comerdes e beberdes a minha mesa, no meu reino, e vós assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então a ceia aqui é o quê? Futuro. Vamos lá, último versículo aqui, Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9. Ele disse: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, qual é o primeiro tempo da ceia? Primeiro tempo da ceia? Por que passado? E isso, qual é o segundo tempo da ceia? Presente, porque ainda celebramos. Qual é o terceiro tempo da ceia? Por que futuro? Exatamente, isso mesmo. Então vocês já sabem qual é o objetivo da ceia, do batismo e também o que é um catecumeno. O que é um catecumeno mesmo? O que mais? Recém-chegado ao cristianismo. Vamos lá, tópico 2 já para encerrar. A igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele, em sua essência. Ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia, como eu falei no começo. A igreja, ela primeiro foi criada onde? Na mente de Deus. Vamos lá. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus 16:18. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste, após a ressurreição de Jesus. Tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos. O que significa o termo arrepender aqui? O que significa o termo arrepender, arrependimento? O que mais? Isso. E no hebraico, qual é o nome mesmo? No hebraico, qual é o nome mesmo? Já esqueceram, né, irmão? Vamos lá. Techuvá. Reconciliar o homem de volta com Deus de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja. Ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoel, traduzida mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecoste.
Por meio do Espírito de Deus somos batizados no corpo de Cristo. A igreja então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O batismo de Cristo é do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Conclusão: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, meu irmão. Bom, com base na Bíblia Sagrada, com base na Bíblia, uma pessoa, quando ela está afastada da presença de Deus, ela é uma criatura. Isso é fato. Isso é fato. Quando aceita Jesus, não passa a ser mais criatura nem nova criatura, passa a ser o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Temos que tomar cuidado com algumas expressões que usamos no apelo. Tem pessoas que até querem impor medo em tal pessoas para poder trazer. Não é assim, irmão. A nossa parte é fazer o apelo assim como os apóstolos faziam. Tem pessoas que dizem que no primeiro século não se fazia o apelo, todos já viam de uma vez, verdade. Mas também algumas vezes o próprio Pedro, o próprio Paulo, o próprio Barnabé, eles faziam um apelo para os familiares que estavam ali ouvindo o sermão. Amém? Tem mais alguém com mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida a respeito da igreja, nada, da origem da igreja, da palavra da igreja, da função da igreja, da ordenança da igreja. Nenhuma dúvida? Então vamos lá, revisando o conteúdo. Primeira pergunta, quem souber pode responder. A que se refere o termo hebraico gahal no contexto do Antigo Testamento? Primeira pergunta, a que se refere o termo hebraico gahal no contexto do Antigo Testamento? Quem souber responde, por favor. Isso, vamos lá. Pergunta de número 2. A que se refere o termo grego eclesia no sentido do Novo Testamento? Vamos lá. A que se refere o termo grego eclesia no sentido do Novo Testamento? Esquece agora a Septuaginta. Foca aqui. Isso, igreja, irmãos, igreja, agrupamento de irmãos, tá bom? Vamos lá, pergunta de número 3. Onde a igreja estava desde a eternidade? Isso, irmão, na mente e no coração de quem? A igreja já existia já na eternidade, mas aonde? Na mente e no coração de Deus. Pergunta de número 4. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? E mais? Catecumeno?
Não entendi. Não, é o que está aqui na revistinha mesmo, Vamos lá. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? É um catecumeno, vamos lá, vai. Gostou do catecumeno, né? Vamos lá. Catecumeno. Como se dá o ingresso de um catecumeno na igreja? Mas o que vem antes do batismo? E o que mais? A fé vem pelo ouvir, mas você tem que falar algo também para poder confirmar sua fé. E isso, irmão, profissão de fé, exatamente. Vamos lá, quinta e última pergunta. Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Quem? Uma pessoa. Quem? Quem? Vamos lá, vou ler de novo. Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Isso, por meio do Espírito. Quem convence você do pecado, irmão? Então pronto, é o Espírito Santo, irmão, que te traz para o corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está presente. Se Jesus não voltar, temos como tema a lição 2, imagens bíblicas da igreja. Amém? Que Deus abençoe. Passa a palavra para o pastor Marcelo. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Paz.